A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, bom dia, seja bem-vindo, segue a nossa programação ao vivo por aqui nessa semana agitada, de muitos acontecimentos, e a gente precisa continuar cobrindo todos aqueles pontos que são importantes para que você tome boas e assertivas decisões. Não é um momento fácil, nem simples para a agricultura brasileira, e isso passa também pelos custos de produção que estão sendo projetados ali para a próxima safra. A gente começou o ano com uma valorização expressiva nos preços da soja, o que motivou uma ligeira diminuição nas relações de troca com os fertilizantes. Ainda assim, essas relações permanecem muito elevadas. E para explicar para a gente o que está acontecendo, a gente chamou o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para estar conosco e nos trazer, então, essas primeiras perspectivas de 2022 e aquilo que a gente pode esperar. Não é isso, Jefferson? Bom dia, seja bem-vindo. Feliz ano novo para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Feliz 2022. Prazer em falar com vocês de volta. Pois é, tivemos aí um ano que, ano passado, marcado por altas expressivas, relações de trocas enormes, e agora, nesse começo de ano, uma leve queda para a relação de troca. Não pelo fertilizante, mas sim pela valorização da soja, como você comentou. O fertilizante teve pouquíssimas mudanças no mês de dezembro, a demanda está bem enfraquecida, isso sustenta preço, em alguns casos uma redução de $10, $15 por saca, os produtores puderam sentir isso na prática, mas o volume de negócios baixo está sustentando os preços nos patamares atuais. Vamos pegar um exemplo do cloreto de potássio, que vem a mais ou menos $795, $800 custo de frete Brasil. Ou seja, o preço está estável aí. E com isso a relação de troca, já que a soja melhorou, ela dá uma recuada, mas ainda continua muito superior ao intervalo histórico, ela é muito superior ao que o produtor fazia no ano passado. Só a nível de comparação, para vocês terem uma ideia, nesse momento a relação de troca no Porto de Paranaguá, ela está girando em 30 a 30,5 sacas de soja para 1 tonelada do cloreto. Eu estou precificando soja 23, estou precificando o cloreto para 2022-23, certo? Ano passado, o produtor, nessa mesma época do ano, ele fazia sua troca a 13 sacas, 14 sacas no máximo. Então você pode perceber que nós dobramos de patamar em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra alguns pontos para nós. O primeiro deles é o seguinte: o produtor tende a comprar fertilizantes mais tarde, e é o que está acontecendo no mercado. Por que ano passado o produtor antecipou tanto as suas compras? Porque a relação de troca era muito favorável para isso. Agora não. A relação de troca ela não é favorável para antecipar tanto assim. Os produtores devem comprar mais lá para frente. A maior preocupação nossa é a seguinte: será que o preço da soja irá segurar uma possível alta do preço do fertilizante? Essa é a pergunta que nós fazemos agora, né? E quando a gente fala em segurar o preço do fertilizante, a gente fala em que sentido, Jefferson? Como essa alta da soja poderia continuar impactando nos preços do fertilizante? O produtor teria que segurar um pouco as suas vendas para fazer esse efeito no preço, ou justamente essa mudança e esse aumento do preço poderia voltar a puxar os preços dos fertilizantes? É esse o ponto, né? Como a soja está valorizando, a relação de troca está caindo. Agora, a partir do momento que nós tivermos um aumento no fertilizante, e isso pode acontecer, dada a conjuntura que nós temos, a soja vai ter que continuar valorizando mais para segurar a relação de troca nesse nível de 30 sacas. É uma situação bem complicada, porque nós tivemos essa queda. Isso é importante. Se nós olharmos o gráfico de setembro, que nós começamos a acompanhar a soja 22 e 23, até agora, ela atingiu o seu pico ali no mês de novembro, aí caiu um pouco em dezembro, e agora voltou para 30 sacas, que é o mesmo nível de setembro. Isso porque o fertilizante não está mudando tanto. Agora, o ponto que fica é daqui para frente, dado o que nós estamos acompanhando no mercado, né? A demanda está fraca agora. A partir do momento que nós tivermos uma retomada no mercado, e isso pode acontecer, os preços podem balizar novamente para cima. E até mesmo hoje saiu uma notícia de extrema importância, eu acho, para o mercado. A Yara anunciou que realmente irá encerrar todas as atividades com a Belaruskali no dia 1º de abril desse ano. Ou seja, indo de encontro com a norma dos Estados Unidos. Os americanos receberam essa normativa, né, que realmente as empresas da Bielorrússia entraram na blacklist, na lista negra dos Estados Unidos, e agora a Yara anuncia hoje que realmente irá encerrar todas as atividades. Só para vocês terem uma ideia, o que acontece? Da produção da Bielorrússia, a Yara compra mais ou menos de 10% a 15%. Então, significa aí que nós vamos ter que buscar fontes alternativas, países, etc., para suprir esses 10%, 15% que a Bielorrússia não irá contribuir. Sem contar o seguinte: a nível global,
A Bielorrússia, ela tem uma participação, como a gente sempre bate, de mais ou menos 20% no fornecimento global de cloreto de potássio. Era isso que eu queria entender, se o KCl ia ser o mais afetado e, pelo jeito, essa é a sua maior preocupação, né, Jefferson? É a maior preocupação, sem dúvida. Os nitrogenados, o que nós temos? Nós temos uma ligação direta com o gás natural e etc. Fosfatados, nós estamos de olho na China. Agora, o cloreto de potássio é uma situação mais complicada, porque a Bielorrússia ela tem a sua participação importantíssima no fornecimento global. Agora, a Yara destaca realmente que irá encerrar as atividades com ela. Nós temos aqui para o Brasil uma dependência importante de KCl da Bielorrússia, inclusive em 2021, nós importamos da Bielorrússia mais de 2,3 milhões de toneladas de cloreto de potássio. Ela é a terceira maior a nível de representação para nós aqui no Brasil. Então, tudo isso traz muitas incertezas para o mercado de KCl. E dado que os preços não mudaram, a relação de troca deu essa leve queda, o produtor pode analisar alguma coisa, quem sabe, para 22, 23. Lembrando que aquela recomendação que nós fazíamos lá no ano passado, olha, o momento é muito favorável de compra, ela saiu totalmente de radar. Agora, a tomada de decisão do produtor ela deve ser muito mais pautada em condições. Será que eu tenho uma condição melhor de pagamento, com a revenda que eu converso e tudo mais? Hoje, ter aquela receita de bolo de falar que é momento de comprar ou não, não existe mais. Agora, certo. Realmente, cada caso é um caso. Se o produtor tiver uma condição de mercado com a revenda, com a empresa que ele tem um relacionamento, e ele se sentir confortável em fechar, quem sabe seja o momento. Agora, se ele não tiver isso, ele vai carregando até o momento que acontecer, certo? Agora, não existe mais aquela receita de compra ou não compra. Certo. Jefferson, e o KCl, quando a gente fez aquele balanço no final do ano, foi um dos itens que mais subiu, se não o que mais subiu, né? Como é que fica isso já para a safrinha 22? Houve mudança também nas relações de troca para a safrinha 22, 23, ou para a safrinha 22, né, melhor dizendo, diante de uma valorização que nós tivemos também nos preços do milho, ou isso não mudou tanto? Como é que está essa decisão que é mais imediata, que é mais urgente para a safrinha quando a gente fala do produtor brasileiro? É que a safrinha 22, o produtor praticamente já fechou tudo, né? Não tem muito o que falar. Não há tempo hábil para o produtor comprar agora. É muito difícil isso acontecer. O mercado está de olho aonde? No safrinha 23. Agora é essa a situação, né? Será que eu compro também para o safrinha 23 ou não? Nitrogenados, fosfatados, o cloreto, será que até o final do ano que eu preciso comprar meu fertilizante para o safrinha 23, ele vai subir mais? Então, tudo isso chama muita atenção. Agora, para o safrinha 22, o mercado já rodou. Infelizmente, não tem tempo mais para fazer essa mudança na relação de troca. O produtor que comprou no primeiro semestre, sem dúvida, ele fez um excelente negócio, teve uma das melhores relações dos últimos anos. O produtor que comprou mais tarde, infelizmente, pagou o preço, porque a escalada de junho para cá, de junho até dezembro, ela foi muito alta para as principais matérias-primas, entre elas os nitrogenados. A ureia teve uma explosão gigantesca de setembro até dezembro, 80% de aumento. Então, o produtor que deixou para o final, infelizmente, pagou mais caro. Agora, a grande questão que fica é soja 22, 23 e milho, safrinha 23 e algodão também 23. Era isso que eu queria entender de ti. Como é que estão reagindo os demais grupos ali de fertilizantes? Ureia, a ureia acho que eu tenho acompanhado você bastante pelas redes sociais e, de fato, você tem chamado a atenção para o comportamento da ureia nesse começo de ano extremamente volátil, né, Jefferson? Extremamente volátil. Só para nós termos uma ideia, na semana passada, na quarta-feira, os futuros da ureia negociados na Bolsa de Chicago, eles tiveram um aumento uma queda, melhor dizendo, de $100 em um dia. Então, na quarta-feira caiu $100 e na quinta-feira recuperou parte disso e subiu, fechou lá a $60 praticamente. O mercado físico nos Estados Unidos também sofreu uma volatilidade gigantesca, né? Em um dia as negociações ficaram $620 a tonelada, no outro dia fecharam a $700. Ou seja, um mercado extremamente volátil nesse momento. O que é importante dizer? Que o principal fundamento para a ureia, para nitrogenados, até mesmo falando um pouco de fosfatados, fica pelo gás natural. E o gás natural também se comporta de uma maneira extremamente volátil. De novembro até a última semana de dezembro, ele subiu 160% na Europa. Em uma semana, ele caiu 160%. Exato. E nessa primeira semana do ano de 2022, ele subiu quase 30%. Então, a gente percebe a volatilidade que tem o gás natural e isso, claro, traz muitas preocupações para os nitrogenados, pelo menos até o final do inverno, que é o pico de consumo no hemisfério norte. Até lá, nós vamos ter que se acostumar com esses movimentos dos nitrogenados, dos fosfatados também, quem sabe,
em relação ao gás natural. Até o momento, nada mudou. E Jefferson, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, foi nesse começo de ano que a Índia já entrou também com novos leilões e comprando? Foi esse finalzinho? Foi finalzinho de 2020? Foi final do ano passado. Foi, ela fechou o leilão dela no dia 23 de dezembro. Sim. Ela adquiriu ali por volta de 1,15 milhão, se não me falha a memória, de toneladas. É um volume até, vamos lá, expressivo, mas não tão grande assim. Há mais ou menos 895, 898 dólares a tonelada, dependendo da costa que chega. Quase 100 dólares de redução em relação aos negócios concretizados no mês de novembro, em que a mesma IPL comprou 1,6 milhão de toneladas a quase 1.000 dólares. Ou seja, tivemos essa volta de 100 dólares no nitrogenado a nível global. Certo. Jefferson, você falou sobre a demanda neste momento está um pouco mais fraca, né? Isso se dá só aqui no Brasil ou nos países do hemisfério norte também eles estão um pouco mais contidos agora, justamente por conta dessa volatilidade, da volatilidade do mercado de grãos, também está extremamente agressiva por ser um momento de mercado climático, né, aqui para a América do Sul. Como é que está a demanda em outros pontos também, principalmente em países que vão começar a produzir aí nos próximos meses? Nos Estados Unidos nós tivemos, na semana passada, essa movimentação um pouco maior, mas o mercado também estava um pouco mais quieto, até mesmo pelo final do ano. Agora começou uma movimentação um pouco maior. Na Ásia é diferente. Agora, já que a Índia ela adquiriu esse leilão ali no final do ano, ela deve voltar só no segundo trimestre, provavelmente, porque a janela de compras por lá também acaba fechando nesse momento. Ou seja, a demanda agora ela é um pouco mais fraca. No Brasil, os produtores que já compraram para o safrinha não tem muito o que fazer, né? Então também enfraquece aqui do lado dos nitrogenados. E as compras para 23, na minha opinião, elas serão bem mais tardias do que foram para o safrinha 22. Até mesmo pela situação que está, pela conjuntura do preço dos nitrogenados, fosfatados e do potássio. Na minha opinião, eu acredito que com uma recuada do gás natural, até mesmo uma estabilidade do mercado, existe uma chance maior de queda para os nitrogenados. Ali para o mês de março, abril, quem sabe. Existe essa possibilidade maior. Está um pouco mais claro. Agora, o cenário do cloreto e do fosfatado ele é um pouco conturbado ainda. Porque nós não sabemos quando a China irá voltar a exportar, e essa volta da China seria crucial para uma queda no preço do fosfatado. Até agora ela não sinalizou se irá voltar ou não. Então esse é um ponto chave aí também para a gente entender o movimento dos fosfatados, que estão estáveis há praticamente 30 dias. Não vemos mudanças. Jefferson, quando você olha para esse início de ano, ele começa como você imaginou, como você projetou que ele começaria, ou tem outros pontos aí que acabaram entrando nessa análise e também te trazem preocupação? Nós temos aí uma nova onda de Covid acontecendo por conta da variante Ômicron, que era uma preocupação mesmo do mercado, isso parece que já estava incluso. Problemas logísticos ainda continuam acontecendo. Então, naquele balanço que você fez conosco sobre 2021, você foi bem claro. A crise dos fertilizantes não vai terminar 31 de dezembro de 2021. A gente vai arrastar ela pelo menos até meados de 2022. Está começando tudo como você imaginou que começaria, ou está um pouco mais grave, talvez, a situação, um pouco mais volátil, talvez? Qual que é a palavra que a gente usa para descrever esse momento, Jefferson? Olha, nós discutimos no final do ano e o ano começa com praticamente aí poucas mudanças. Eu não mudo muito a minha opinião, eu acredito que continuará um mercado muito volátil para o ano que vem, para esse ano, melhor dizendo, 2022, bastante volátil. Inclusive hoje isso se concretiza com essa notícia da Yara, uma nota oficial da empresa dizendo que realmente cortará quaisquer negócios com a Bielorrússia. Isso a gente conversava lá no nosso balanço que nós fizemos sobre as incertezas, as dificuldades do cloreto de potássio, não só pelas sanções, mas pelo mercado financeiro. O Brasil pode fazer negócio, mas como irá fazer? Nós temos uma barreira financeira aí a ser tratada. Então, o ano começa consolidando o que a gente tinha discutido no ano passado. Não tivemos nenhuma mudança grande no mercado, nenhuma grande surpresa, está muito de encontro do que nós falávamos lá no nosso balanço. O mercado ainda muito incerto, e também, claro, com preços elevados para 2022. E Jefferson, acho que se a gente pode trazer alguma orientação para o produtor, é de que justamente ele se atente a essas particularidades
você colocou, né? Não existe mais essa receita de é hora de comprar ou não é. Acho que a principal orientação que fica, portanto, diante dessas informações todas que você está dividindo conosco nesse início de semana, é justamente isso, né? Entender que para cada produtor agora vão existir momentos de comprar e momentos de esperar, né? Exatamente isso. Vai da condição de um pacote que o produtor recebe, né? Nós temos casos na consultoria que eu converso diariamente com os produtores desse tipo de exemplo. Olha, recebi uma condição aqui que ela é uma condição favorável, ela não é a melhor do mundo, obviamente, mas ela é uma condição favorável perante a que eu tinha anteriormente. Será que é momento ou não? Então é esse tipo de caso que o produtor vai ter que estudar. Não existe mais receita de bolo. Ah, compro ou não compro. Cada caso é um caso. A gente precisa analisar agora desse momento. É tentar buscar aí, quem sabe, uma saca e meia para melhorar a relação de troca. Dizer que nós vamos voltar para os níveis de 2021 ou para os níveis históricos de troca, eu acho muito difícil mesmo. Nós vamos ter um ano de 2022 com uma relação de troca bastante elevada. Em momentos como esse que nós estamos vivendo, com uma valorização da soja, uma estabilidade do fertilizante, a relação cai. Mas amanhã ou depois, quem sabe, nós podemos ter uma mudança um pouco mais estrutural, né? Quem sabe, derrubando o preço da soja um pouco, aumentando o preço do fertilizante, a relação volta a subir. Então, é esse tipo de coisa que o produtor vai ter que acompanhar. Esperar que o preço vai voltar para o nível que ele pagou no ano passado, eu acredito que não irá acontecer. Não irá acontecer, infelizmente. E a gente terminou 2021 com um recorde de importações de fertilizantes, né, Jefferson? Sem dúvida. Terminamos aí com quase 40 milhões de toneladas, considerando as principais matérias-primas e formulados. É um aumento bastante expressivo do que nós importamos no ano passado. Isso mostra o quê? Que a demanda brasileira foi forte no ano de 2021. Nós tivemos aumento de área, nós tivemos aumento de investimento na lavoura. Por quê? O preço da soja, o preço do milho proporcionava isso ao produtor. Um aumento no investimento. Agora, será que a gente pode ver isso acontecer em 2022? Talvez não, né, Jefferson? Talvez não. Dado o preço do fertilizante, o produtor pode voltar à adubação histórica ou até mesmo reduzir em alguns casos. E a grande incógnita que fica é, com o preço do insumo agora, do jeito que está, o preço de outros defensivos, etc., um custo de produção maior, o produtor irá aumentar a área para 2022 e 2023? Essa é a grande pergunta do momento. Ou ele irá manter, ou ainda, um cenário mais pessimista, uma queda na área de soja no Brasil. Eu, particularmente, olhando o preço da soja, eu acredito que nós vamos manter a área. Difícil pensar em queda, a valorização da soja ela é importante, então o produtor provavelmente vai manter a adubação histórica dele, e vai manter também a área. Nós não vamos ver um incremento como nós tivemos na temporada passada. Consequentemente, espera-se também, quem sabe, uma leve queda na demanda brasileira por fertilizantes ou ainda uma estagnação. Jefferson, a gente também tinha em 2021, e claro que isso não se resolveu de 2021 para esse comecinho de 2022, que era a preocupação com a escassez de algumas matérias-primas. Como é que a gente começa 2022? Há, de fato, ainda essa preocupação, principalmente para o produtor brasileiro? Há grupos específicos que te preocupam mais e ele precisa ter mais atenção a determinados produtos? Eu acho que a maior preocupação agora tem que ficar do lado da logística, que nós sempre batemos nessa tecla, da logística e tudo mais, logística portuária, logística internacional, como ficarão esses desdobramentos. E um segundo ponto importante, que é esse voltado ao cloreto de potássio, e essa saída de cena, entre aspas, da Bielorrússia, dado a participação dela. Então, isso sim é um pouco preocupante. Nós podemos ter, quem sabe, algumas preocupações, alguns pontos mais dificultosos aí em relação ao cloreto de potássio. Para nitrogenados, eu não estou vendo isso na prática, e também para os fosfatados a mesma coisa. Nós não estamos vendo isso na prática. E outro detalhe, eu acredito que com a passagem do inverno no hemisfério norte, a margem da indústria, a produtora de fertilizantes nitrogenados, ela é boa nesse momento. Então, provavelmente, nós vamos ter um aumento na produção e tudo mais. Não acredito que vamos ter problema no abastecimento de fosfatados. Agora, o cloreto é a grande incógnita, sem dúvida. Tá certo. Olha só, Jefferson, te agradeço muito por estar conosco nesse início de semana aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer recebê-lo para a gente poder atualizar as informações e orientar os produtores. A gente vai monitorar tudo por aqui. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Te desejo uma boa semana, um bom ano e certamente estaremos juntos mais vezes para continuar atualizando esse mercado, meu amigo. Obrigada. Viu? Até a próxima. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos. Excelente semana e vamos acompanhando. É isso mesmo. Um abraço, Jefferson. Até mais.
Bom, senhoras e senhores, é isso. Mercado de fertilizantes com Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities, conosco nesta segunda-feira, nos chamando a atenção, portanto, para essa condição das relações de troca que diminuíram ligeiramente, né, algo entre uma saca e uma saca e meia, mas ainda muito elevadas em relação ao ano passado. E não tendemos a voltar aos níveis do ano passado ou até mesmo aos intervalos históricos, porque os preços seguem muito altos dos fertilizantes. E sem qualquer sinalização no horizonte, na demanda, de que eles poderão trazer alguma correção muito expressiva. Né? Não há no front um fundamento que possa vir a trazer uma correção muito forte dos preços dos fertilizantes, salvo, naturalmente, esse movimento dos produtores, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Ásia, em pontos da Europa, de uma redução na utilização de fertilizantes, uma demanda talvez um pouco menor. Mas para os efeitos disso aparecerem, a gente ainda vai ter que esperar um pouco mais. A gente está aqui monitorando tudo para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Continuem conosco. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.